amores! Eu sou Leca. E eu sou Lou. E no ArcPod de hoje temos Rebeca Padilha, estudante de arquitetura, que vai falar um pouquinho sobre Vignola. Oi, gente, obrigada pelo convite. Amei estar aqui com vocês hoje. Beca, conta um pouquinho quem foi Vignola. Quem é esse arquiteto que trouxe tanta inovação pra gente? Foi um dos gênios arquitetos maneiristas do século XVI. E ele nasceu em Vignola, lá na Itália. Ah, então quer dizer que Vignola veio justamente desse nome. Se eu não me engano, Giacomo Barozzi é o nome dele, não é isso? Então isso acontecia muito na arquitetura, né? De os arquitetos trazerem o nome da cidade, de onde eles estudaram ou de onde eles nasceram, para a questão do nome, de como eles ficaram conhecidos, né? Mesmo, Vignola estudou em Bolonha arquitetura e pintura, e ele foi discípulo de Palladio e de Sebastião, que eram os grandes pintores de perspectiva da época. Ele é frequentemente considerado o arquiteto maneirista mais conhecido em Roma, né? Ele começou seus trabalhos como pintor e ganhando dinheiro com isso. Exatamente, e em 1550, por aí, ele realmente se instala em Roma e se torna o arquiteto do Papa Júlio III, para fazer a Vila Giulia, que fica em uma área conhecida como Via Vecchia. Concebida como um descanso para o Papa, era um exemplo de vila suburbana renascentista. Sua fachada consiste em 2 andares do mesmo tamanho, com pilastras dóricas em cada extremidade. Quanto à organização geral, a planta apresenta um eixo longitudinal de simetria, que está em coincidência com a entrada, marcando um dos percursos possíveis. Em seguida, tem a galeria semicircular, que antecede o átrio, propondo 2 tipos de entradas para o jardim principal. Logo após, encontra-se o nefeu, também um espaço semicircular que proporciona ao observador uma multiplicidade de percepções. A vila também possui um jardim privado, que se encontra no topo deste eixo longitudinal e conta com a vegetação para promover a privacidade. Por fim, elementos renascentistas como arcos são utilizados tanto no interior quanto na fachada. Esta que conta com cornichas e colunas para a organização de eixos verticais e horizontais. Justamente as colunas jônicas e coríntias que ainda eram utilizadas no maneirismo. Eu sei também que tem outra obra, né, que é a Igreja de Santo André, que ele veio com uma inovação grande, né, ficava na Vila Flaminia, e ele realmente inovou porque ele trouxe justamente uma obra oval, né? O corpo da igreja é retangular, mas sobe para um tambor oval formando uma cúpula. Com isso, Vignola deu o próximo passo em direção a uma planta oval, mesmo sendo dentro de um quadrado retangular. Todavia, consideram essa forma oval como uma das precursoras do barroco, que iria surgir poucas décadas mais tarde. A fachada da igreja foi terminada por outro arquiteto, após a morte de Vignola, mas o projeto original foi preservado em sua integralidade. Também teve a Igreja de Jesus, que foi feita para as ordens jesuítas, que foi utilizada tanto na América Latina como no Extremo Oriente. Esta era a principal igreja da Companhia de Jesus, implantada na cidade de Roma, construída segundo um plano longitudinal que pudesse albergar o maior número de pessoas possível, combinando uma planta centrada da época renascentista e uma planta longitudinal da época medieval, num edifício que respondia às normas e disposições artísticas saídas da Contra-Reforma. E lá em 1564, né, Vignola começa a trabalhar na Basílica de São Pedro até lá sua morte, e foi um dos maiores projetistas, né, da Basílica. As suas 2 maiores contribuições para o projeto foram 2 abóbadas pequenas, porém seguiram orientações de Vignola. Também teve o edifício mais importante secular, né, que foi obra de Vignola também, que foi a Vila Caprarola, que é uma vila-fortaleza encomendada pela família Farnese, e se tornou realmente um marco também para a família e para ele, né? A forma pentagonal, então na moda para fortalezas, e provavelmente também o tribunal interno em forma circular, já estavam previstas por Perucci, o arquiteto que desenhou os primeiros esboços, quando Vignola assumiu o projeto em 1559. Pátio circular colunado, com galerias, pares de colunas jônicas, flaqueiam nichos contendo o busto dos imperadores romanos por cima da arcada rusticada. A galeria interior, que possui afrescos com grotescas inspirações ao estilo da casa de Rafael. A galeria e pisos superiores foram enriquecidos com 5 escadarias em espiral em volta do pátio. A mais importante dessa é a Scala Regia,
No exterior, o Palazzo Farnese aproximou-se por degraus da Piazza de Almeida, onde a série de plataformas, a começar pelo Sottinelli, escavado no topo, rodeado por íngremes degraus curvados que levam ao terraço acima. Este piso subterrâneo nas fundações aparece como uma série de botteréus e paredes de conservação. Os grandes portões fortemente gradeados na parede rústica parecem conduzir à sala das guardas de uma fortaleza, enquanto por cima uma dupla escadaria curva com baluarte conduz ao terraço acima. O segundo andar é rusticado, com um severo arco como porta principal, flanqueado por 3 janelas de cada lado. A fachada neste nível é terminada por sólidas projeções massivas. Além de tantas obras citadas, Vignola também fez alguns tratados. E o diferencial dos tratados dele é que ele trazia muitas imagens. Vignola foi, sem dúvida, um dos grandes arquitetos da sua época. E tudo que ele fez está aí como prova, né? E serviu de inspiração para todos. Fiquem ligados, porque daqui a pouco vai chegar o próximo episódio do Arquipod.